Para Brasília, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, critica governadores que se uniram em apoio a Cláudio Castro ontem no Rio de Janeiro. A repórter André Anelli com as últimas informações, direto da capital federal. Qual o principal argumento da ministra nessa discussão sobre a segurança pública desta semana? André, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Os chamados ministros palacianos, que despacham daqui de dentro da sede do Executivo Federal, tomaram a frente das críticas aos governadores da oposição que criaram o Consórcio da Paz, aquele grupo para agir em paralelo à União no compartilhamento de informações. Nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que os governadores que agora se unem foram contra a proposta de emenda à Constituição da Segurança, enviada pelo Executivo ao Congresso, que prevê constitucionalizar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, estabelecendo diretrizes mínimas a serem seguidas por órgãos de segurança de todo o país. A ministra disse ainda que os governadores não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro, citando a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro, que está aqui no Brasil, sugeriu que os Estados Unidos atacassem barcos que supostamente carregassem drogas no Rio, da mesma forma como vem atuando os Estados Unidos junto à Venezuela, por exemplo. E quem também se manifestou pelas redes sociais contra o consórcio dos governadores foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ele chamou a iniciativa dos chefes estaduais de consórcio antipatriótico e disse que eles querem usar a crise no estado do Rio de Janeiro para fazer demagogia eleitoral. Boulos também afirmou que os chefes dos executivos estaduais se reuniram para atacar o governo federal e defender a posição de Trump, que qualifica o narcotráfico como terrorismo. Além dos ministros palacianos, na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, o deputado federal, disse em publicação também nas redes sociais que os governadores, em vez de apoiarem a PEC, preferem o uso político da barbárie e transformam a tragédia em palanque eleitoral. Por outro lado, os governadores da oposição têm alegado que a PEC da segurança do governo federal pode retirar competências e, principalmente, a autonomia dos estados na definição de políticas públicas de combate ao crime organizado. Inclusive, daqui a pouco, aqui no Jornal Jovem Pan, a gente destaca uma declaração do secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubo, no sentido de defender essa PEC que é proposta pelo governo. Tiago. Perfeito. Você volta daqui a pouquinho, André Anelli, de Brasília, trazendo essas avaliações em relação à crise da segurança. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela. Quando a gente fala em politização, né? O que o André Anelli nos traz é o que efetivamente acontece. Os ministros do governo reagindo e essa discussão sobre a PEC da segurança, que não dá, claro, para se fazer uma PEC sem discutir, sem se falar, sem ver efetivamente o que vai acontecer na prática, não é, Vilela? Pois é, Tiago, o governo apresentou uma PEC ruim, um texto muito ruim, que é criticado por todos os isentos, os principais técnicos do país promovem críticas severas a esse projeto de lei, o projeto de emenda constitucional, e fica se colocando do ponto de vista político como quem critica não é um apoiador da pauta de segurança, algo que realmente não tem o menor cabimento. O governo, ele tem Gleisi Hoffmann, ele tem agora ministro Guilherme Boulos, Haddad, enfim, tem uma série de ministros que têm se ocupado a apontar o dedo à oposição e a fazer um discurso político bélico, um discurso de enfrentamento. Eu estou sentindo falta no governo de um bombeiro, de alguém que tenha a função de amenizar o discurso, de construir pontes, de fazer um caminho mais ao centro. Talvez durante o início do governo, a primeira parte do governo, o ministro Haddad, ele até foi a figura mais ponderada, mas nos últimos tempos parece que a mosca das eleições
picou o ministro da Fazenda e ele tem usado um tom bastante palanqueiro também. Portanto, o que a gente percebe é essa troca de farpas, essa guerra envolvendo os dois lados na política, especialmente vindo do governo, e com isso não se constroem consensos, especialmente num tema bastante latente como esse, que é o tema da segurança pública. Consenso numa troca de farpas como essa, o Vilela fala em clima bélico. É isso mesmo, Dora? Totalmente, né? E o governo que tem que ser o condutor desse processo faz esse tipo de disputa. A disputa está aí. Então, em vez de discutir, bom, os governadores apresentaram aquelas propostas dele, vai no conteúdo, discute o conteúdo. Agora não. A ministra Gleisi Hoffmann acusa de não apoiarem a PEC da segurança. O ministro da Fazenda hoje também se referiu naquele pronunciamento que a gente apresentou, um trecho, também se referiu ao partido do governador Cláudio Castro precisa apoiar isso e aquilo. O Guilherme Boulos nem se fala, né? Porque aí ele já partiu realmente, vocês vão me desculpar, para a ignorância, né? Então, quando esse clima bélico é parte do próprio governo, quer que não tenha reação? Evidentemente que dá margem a tudo que a oposição quer para reagir. Aí ficamos nessa briga, nessa arena, nesse ringue, porque isso é um ringue, não é nem uma arena. Esse exemplo é tudo que a gente estava falando até agora, que as ideias, as intenções são as melhores, fala-se de união, e aí tem exatamente isso. Aí o outro é de direita, é nojento, é não sei o quê, é fascista, aí até o Trump no meio da história. Olha, realmente, com esse tipo de coisa, realmente a bandeira da segurança pública não vai servir do vetor de unificação que seria necessário para que se desse enfrentamento eficaz a esse problema. Vamos ficar no rame-rame, porque nossas autoridades, dessa maneira, estão de costas, não estão defendendo a população, estão de costas para a população.